Agora eu vou desenvolver algumas reflexões a partir de coisas mais pontuais, né? Então, eu ainda acho que é necessário que a gente entenda a natureza dupla do conceito de desenvolvimento. Então, dizer que desenvolvimento é crescimento, melhoria, aprimoramento, etc., é misturar as coisas, né? Então, o desenvolvimento é um conceito que deveria ser simplesmente qualitativo. Desenvolvimento é melhoria, não necessariamente crescimento, não é necessariamente aumento, né? Mas eu sei que essas coisas ainda estão muito confusas. Então, tentar fazer um exercício de colocar desenvolvimento como um conceito qualitativo. Desenvolvimento é a melhoria de alguma coisa. Se para melhorar eu preciso crescer, é uma coisa. Mas às vezes, para melhorar, eu não preciso crescer. Basta só eu fazer de outra forma, né? Então, não sei se eu já comentei com vocês isso, mas a brincadeira, é possível crescer sem se desenvolver? Sim, claro, a gente cresce economicamente e não dá acesso a essa riqueza para todo mundo. Então, a gente se subdesenvolve. É possível o contrário? É possível a gente se desenvolver sem crescer? Me parece que também é possível, né? De modo que a gente não tenha que crescer quantitativamente, mas se a gente conseguir distribuir melhor ou dar mais acesso às riquezas produzidas à totalidade da população, a gente vai ter uma população mais desenvolvida, uma sociedade mais desenvolvida, sem necessariamente ter um crescimento quantitativo. Então, essas duas questões é eterno isso, tá? A gente precisa continuar discutindo o tempo inteiro e fazer esse exercício do crescimento e do desenvolvimento. Acho muito interessante um comentário que foi feito, né, de que esse modo consumista de ser, ele foi cravado em nossa cultura e hábitos. Eu acho ótimo que a gente pense isso, perceba isso, né? Porque se a gente percebe que ele foi cravado, a gente abandona a ideia de que isso é inato, de que isso é natural, isso é inevitável, mas que isso pode ser descravado, né? Que a gente pode tentar desconstruir essa hegemonia de pensamento que enfiaram na nossa cabeça, essa colonização do pensamento que enfiaram na nossa cabeça, né? Enquanto a gente tem um país aqui que enfia na nossa cabeça que a gente ainda precisa consumir, crescer, aumentar o consumismo, assim, aumentar o consumo, depois eu vou conversar sobre consumismo e consumo, em outros países eles estão falando de decrescimento, né? Estão falando de decrescimento, estão falando em diminuir, porque eles têm o suficiente e não precisa mais, eles precisam pensar outras formas de se desenvolver que não seja crescendo, né? Acho que eu vou anotar isso, que eu vou mandar um link para vocês, um negócio da Holanda, acho que é da Holanda, que pode ser interessante. Apareceu um monte de zap. Um outro ponto que é interessante, eu vou comentar um pouquinho essa diferença de consumo e de consumismo, né? Me parece que eu entendo essa ideia de que o consumismo é o exagero, né? Eu li outro dia uma reportagem de uma mulher que, que ela estava isolada e que ela, uma advogada, e que ela saiu de casa do isolamento para fazer o teste do Covid-19, né? Não tinha por que fazer, porque ela falou que ela estava fazendo o isolamento dela corretamente, né? Mas ela foi a oportunidade que ela teve de usar um dos seus 500 pares de sapato, né? Então, aí é patológico, aí tem doença, né? Tem doença no meio disso. Então, entendo o consumismo quando a gente fala que é o exagero do consumo. Mas para esses casos, né? A maior parte das pessoas que tem salário, que depende daquilo que ganha para sobreviver até o final do mês, até o dia 30, dia 31, ou por sorte dia 28, quando não é no bissexto em fevereiro, essas pessoas não vão comprar um sapato a mais porque deu vontade, não vão comprar 10 pares de sapato, 20 pares de sapato, né? Então não é a questão da quantidade, me parece, aí. O consumismo nesse aspecto está mais para uma questão da gente consumir para ganhar status, né? A gente consome alguma coisa porque ao consumir alguma coisa a gente é visto de outra forma. Então aí o consumo ou consumismo se transforma em consumismo, o consumo se transforma em consumismo, porque a gente não está mais falando de uma necessidade que eu tenho, mas está falando de, ao consumir alguma coisa, eu ganhar um certo reconhecimento, algum certo status, né? Uma pessoa que compra um tênis de 500, 600, 700 reais, ou até mais, né, me parece,
até mais reais, compra isso. Porque ele precisa, porque ele tem um problema na lombar, e ele precisa um tênis com uma tecnologia de amortecimento que é importante para ele não sofrer por isso, é uma questão. A mesma pessoa que compra esse tênis, porque ao mostrar esse tênis, ao comprar esse tênis e mostrar para os amigos dele, ou as amigas dele, na sociedade que ele vive, que ele pode comprar um tênis de 600, 800 mil reais, né, é diferente. Aí nós estamos no campo do que eu chamo de consumismo simbólico. Né? É uma questão de a gente consumir não porque a gente precisa daquilo, mas porque ao consumir a gente quer se destacar, se diferenciar dos outros. Então, eu queria só refletir um pouquinho com vocês, né? Trazer essa outra ideia de consumismo que não está tanto na quantidade, mas no como a gente consome ou a partir do que a gente consome.